capítulo de número 22. Provérbios, capítulo de número 22. Aí, vou ler isso, tá vendo? E você vê que Deus é tão maravilhoso que Deus pôs uma coisa no meu coração em relação ao lenço. Aí eu liguei para a mãe dele. Foi ontem, semana. Segunda, descanso pastoral. A semana ficou até comigo. Falei, filha, assim que puder me liga, por favor. Aí esse meu Deus do céu. Aí liguei, ligou e conversamos sobre abençoar a vida do Lourenço no curso de teclado. E Deus conhece o nosso coração. Eu falei, não, vou investir. Com 10 minutos que eu desligo o telefone, o pastor Alexandre me liga, já está falando das datas que dá para começar o curso. De graça. Glória a Deus. Aqui na Betel, gente. Teclado, violão, contrabaixo, bateria, canto. Gente, aqui na Betel, na frente do Extra, de graça. Nós precisamos levantar o ministério de jovens que toque a parte do ministério de jovens. Tudo bem, gente? Então, ó, está tendo inscrições. Vou colocar hoje no grupo da igreja. Se os meninos têm acesso, já pode pôr. São vagas limitadas. Inclusive, um dos nossos professores contratados lá é o pastor Michael. Pastor Michael, aonde eu acho? O gostoso da aliança, que eu vou pregar sobre isso, por isso que eu já comecei falando. O gostoso da aliança é isso. O pastor Alexandre me liga e fala assim: cara, tu tem um professor de violão? Tem. Não tem nem terminar de falar. Quem? Pastor Michael. Aí tem um projeto, não tem, não sei aonde. Precisava, tem, pastor mais, ele que se vira para arrumar a vida dele, eu quero ele fazendo as coisas, isso é muito bom. A aliança é isso, é nós nos importarmos com os nossos irmãos e honrarmos e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Então, sempre que você puder, abençoe, crie a oportunidade de abençoar a vida das pessoas, de facilitar a vida das pessoas. Então, o pastor Mike é um dos professores desse projeto que Deus entregou na mão da Batista Betel, um projeto de 1 ano, pastor. 2 anos, olha que bênção, Senhor. Um projeto de 2 anos. Você imagina como vai estar o Lourenço e quem se matricular no seu instrumento daqui 2 anos. Os caras vão estar falando de costa. Só que assim, não vai sair daqui. Não vai ter boi, eu vou sair de casa. Não é nossa, é macho. Amor de Deus, vigiei. E arrume uma mulher que gosta da igreja, que gosta de Jesus. Pelo amor de Deus. Arrume mulheres que amem Jesus em primeiro lugar. Você pode arrumar uma mulher que não tenha muita coisa, que não seja tão bonita, estou falando para jovens homens, mas que ame Jesus mais do que você se estourou. Você que é homem, não procure mulher bonita, procure mulher que seja apaixonada por Jesus. Que ame Jesus mais do que o dinheiro, mais do que você, mais do que qualquer coisa. Você vai ter um casamento de sucesso. Você vai ter um casamento de sucesso. Hoje a minha esposa saiu para trabalhar às 6 horas da manhã, eu fui buscar lá agora às 19 horas, quando foi 18, ela mandou mensagem: Fabinho, a enfermeira da noite não vai poder vir. E aí eu fui solicitada para dobrar o plantão. Eu já trabalhei às 12 horas, agora vai fazer das 7 da noite às 7 da manhã. E eu falo que não precisa, mas é honroso. Ela não é uma profissão dela, então eu respeito muito. Então Deus me deu um casamento abençoado. Amém? Óbvio que a gente não está com tudo perfeito, né? Tem um casamento abençoado, mas não tem filho para orar. E quem tem um filho, todo mundo crente na igreja, o marido não vem. E aí é aquela tribulação. Sempre Deus vai botar um motivo para a gente orar, né? Eu falei com meus filhos: eu vou fazer uma tatuagem em cada joelho. Um vai ter um outro, e toda vez que vai joelhar, já cai em cima do nome. Então, vai ser daquele jeito. Provérbios, capítulo de número 22. Hoje nós vamos fazer uma pregação diferente e expositiva. Eu vou ler versículo por versículo, explicando, para que você possa pôr em prática aquilo que Deus vai revelar ao seu coração. E a partir de quarta que vem, nós vamos fazer uma série de 4 quartas-feiras. No domingo será anunciado. Você não pode perder, porque são 4 quartas-feiras de princípio para receber algo poderoso de Deus. Hoje a gente vai anunciar isso no domingo. Tudo bem? Provérbios capítulo 22, versículo 1. A boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e do que ouro. Olha que coisa poderosa. Quando Salomão ele escreve provérbios, ele está amadurecendo. Porque você percebe que quando Deus aparece a Salomão, Deus fala para Salomão o seguinte: pede para mim o que você quer. Não foi isso que Deus falou para Salomão? Pede para mim o que você quer. E o que foi que Salomão pediu para Deus em princípio? O que vocês me dizem? Sabedoria, né? Todo mundo vai dizer que foi sabedoria. Só que antes de Salomão pedir sabedoria a Deus, no texto
de Samuel, antes de Salomão pedir sabedoria a Deus, ele fala para Deus certificar as palavras que ele liberou sobre o seu pai Davi. Então, a primeira coisa que Salomão pede para Deus é que, olha, a promessa que você fez para o meu pai, você certifica ela na minha vida. Eu quero que você pegue essa promessa e diga: essa promessa também é real na sua vida e na família dos seus descendentes. Então, só depois de pedir que a promessa fosse certificada na vida dele é que ele pede sabedoria a Deus. Então, o livro de Provérbios, né, ou na própria Bíblia Católica você não acha Provérbios, mas você encontra o livro de sabedoria, que é exatamente quando Salomão recebe essa graça de Deus, a sabedoria de Deus. E ele vai começar dizendo: olha, depois de tudo que eu tenho vivido e que eu tenho aprendido, porque se você observar Salomão, ele é um exemplo bom e ruim em todas as áreas. Salomão, ele vive os 3 contentamentos que todo homem gostaria de ter, pelo menos um homem não convertido, um homem não cristão, ou um homem do seu tempo. Então, Salomão, ele vive o contentamento da sabedoria. Ele é o homem mais sábio de toda a terra. Ele é influente. Hoje, se Salomão tivesse vivo, ele seria um influente, uma influência. Ele teria um podcast, né? Pode Salomão, entendeu? Salomão, ele viveu o contentamento da riqueza. Um homem tão rico que as pessoas vinham de outras nações para estudar Salomão e ver como que Salomão administrava toda essa riqueza. A Bíblia diz que a coisa era tão boa para Salomão que reis e rainhas vinham de outros lugares, porque até a maneira de os seus empregados servirem era espantosamente sábia. Então, ele tem o contentamento da riqueza, ele tem o contentamento da sabedoria, ele tem o contentamento da fama, porque ele é o homem um dos mais famosos de toda a terra. E Salomão tem o contentamento de ter todas as mulheres que ele gostaria de ter. Por isso que eu disse, com Jesus eu desejo Jesus, trazendo para a realidade. Porque ele tem, no total, 1000 mulheres à sua disposição. Mas no final da sua vida ele diz que tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Mas na sua sabedoria ele entendeu que mesmo tendo dinheiro, mesmo dando tantas as coisas, ele diz assim: ó, a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Então ele diz assim: alguém pode ter muito dinheiro, mas se ele não tem boa reputação, ele não tem nada. É mais importante em algumas traduções ter um bom nome do que muito dinheiro. E hoje, qual é a preocupação da sociedade? Ter muito dinheiro independente do nome. Então as pessoas não constroem nada, mas eles querem tudo. As pessoas não têm história alguma, mas ostentam como se as tivessem. E o que Deus quer de nós? Eu estava ministrando um obreiro hoje por telefone e eu estava dizendo: Deus não quer aparência, Deus quer essência. Tem gente que na foto, no vídeo, aparece como se fosse, mas não é. Tem gente que fala como se fosse, mas não é. Tem gente que se porta como se tivesse, mas não tem. E qual o nome disso? Aparência. Deus não quer aparência, Deus quer essência. E no exemplo do que eu estava ministrando hoje, eu estava dizendo: quando alguém diz na casa, vou passar um café, qual é a maior evidência de que um café está sendo passado? O cheiro. Não tem como passar um café e esse café não ter cheiro. Então, viver de aparência é dizer que é café e ter cheiro de chá. E o que Deus quer? Que aquilo que a sua boca diz que é, na sua essência você seja. Que naquilo que você demonstra na internet que no seu coração você seja de verdade. Então ele está dizendo: ó, do que adianta ter tantas coisas e não ter bom nome? Por exemplo, se você vê hoje, o Alphaville, o Morumbi foi invadido por uma leva de novos ricos que só tem dinheiro, eles não têm nada, eles não têm educação, eles não têm cultura, eles só têm dinheiro. Chega no Morumbi, quem já passou no bairro do Morumbi? De passagem, deu uma caminhada por lá. Oscar Freire, quem andou no Oscar Freire? Quem já foi nos Jardins? Deixa eu ver, no Alphaville. Você ouviu o barulho lá? Tem tchucutchá lá? Porque dinheiro não faz barulho. Dinheiro é muito silencioso. Quem gosta de barulho? Pobre. Toda festa de pobre tem que ter som alto, sim ou não? Sim. Já falou para mim? Na festa do rico, esse negócio, nossa, que festa chata. Porque o rico gosta de silêncio para falar de negócios, para entender bem o que você está falando. Qual investimento você está fazendo nisso? O pobre não é nós mesmo. Está ligado? Não é assim que o pobre é. Então Salomão, ele está dizendo assim: não adianta você ter tantas coisas, estar com o bolso cheio e não ter reputação nenhuma.
não ter cultura nenhuma, as pessoas não respeitarem você, não respeitar a sua história. E aí ele vai dizer, olha, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Então, quantas pessoas acessam lugares porque tem dinheiro? E quantas pessoas acessam lugares porque tem nome, porque tem boa estima? Quantas pessoas não podem acessar lugares mesmo tendo dinheiro? E tem gente que sem dinheiro consegue acessar vários lugares. Por quê? Porque ele tem boa estima, ele tem boa reputação. Então Salomão está dizendo, antes de pensarem em apenas enriquecer, construam algo em que as pessoas admirem, além disso, além do dinheiro. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então tem muita gente que tem dinheiro, mas só tem dinheiro, ele não tem um amigo nem para gastar esse dinheiro que ele tem. Então as exortações que Salomão está trazendo, ele diz, não, você precisa viver uma vida com sabedoria. E no versículo 2 ele diz assim, o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O que o rico e o pobre têm de precioso em comum? O Senhor é criador tanto de um quanto de outro. Então quem criou o rico? Deus. Quem criou o pobre? Deus. Ah, pastor, por que Deus criou os pobres? E por que Deus criou os ricos? Vejam 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Então, primeiro você percebe que Deus tanto cria um como cria o outro, mas tudo para a sua glória. Porque riqueza, pasmem vocês, é um dom. Nem todo mundo será rico, mas todos nós seremos supridos pelo Senhor. Recebam essa palavra. Nem todos seremos ricos, amém? Mesmo que você pense, sonhe como eu e o pastor Mike falamos da pregação da manhã e da pregação da noite, sentimos que nascemos para a grandeza, sentimos que não nascemos para ser pobres, mas mesmo assim somos pobres. Mas uma coisa que não pode mudar em nós é saber que Deus será glorificado na nossa vida, independente do nosso bolso, independente da nossa vida financeira, mas uma coisa está estabelecida sobre nós. Davi, o pai de Salomão, disse, fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então essa é a palavra para a tua vida, você não está desamparado e a sua descendência não vai mendigar o pão, porque Deus vai cuidar de você, nem. Então ele vai dizer assim, ó, o prudente percebe o perigo, o sábio, ele percebe o perigo, e o que ele faz? Ele se protege. O imprudente, o astuto, mesmo vendo o perigo, ele quer tentar Deus. Por exemplo, está chovendo, aí está tendo raio, trovejando, o que o prudente faz? Eu vou sair da rua hoje não, estou doido. É ou não é? Mas o emocionado faz o quê? Vou tomar um banho de chuva, aí cai onde? Na cabeça dele, porque ele é imprudente. O sábio, quando vê o problema, ele se antevê. Por exemplo, alguém que está de aviso prévio na empresa. Aí você trabalhou 2 anos na empresa, não comprou uma geladeira, porque você fala assim, não vou comprar não, porque eu vou ser mandado embora. Olha que cabeça. Não vou fazer isso não, porque eu vou ser mandado embora. Aí agora que você está de aviso, você compra a geladeira. A pergunta é, esse é o momento de comprar essa geladeira? Não é. O sábio, ele se antepõe à situação. Então, quando ele vê o perigo, ele começa a se reservar. Então, quem está de aviso, o que faz? Economiza, poupa, não vai para restaurante, não compra pizza. Fala, gente, enquanto eu não tiver uma nova porta, a gente vai segurar a onda por aqui. O emocionado faz o quê? Só se vive uma vez. Aí ele gasta o salário dele todo no sábado, no domingo não morreu, está duro, sem dinheiro e devendo para todo mundo. Você conhece alguém assim? São essas pessoas que Salomão está orientando. Você precisa ser sábio. Você quer ser sábio ou você quer ser um tolo? Aquele jovem, aquele adolescente que recebe 10 reais do pai por semana, que recebe 10 reais do pai por dia, e ele gasta aqueles 10 reais, que adulto ele vai ser? Ele vai ser alguém que sabe poupar? Não. Ele vai ser alguém que sabe investir? Não. Ele vai ser alguém gastão, achando que sempre vai ter alguém que vai ter dinheiro para dar. Mas quando você se torna adulto, você percebe o quê? Que ninguém dá nada para ninguém. Que você precisa se organizar para viver a sua própria vida. Então, se você ganha 10 do seu pai, você tira 1 para Deus. Porque tudo começa honrando a Deus. Amém? Tudo começa honrando a Deus. Você tira 1 para Deus. Sobrou 9. Você tira 2 para o futuro. E fica com 4? 7.
Isso é sabedoria. Salomão está dizendo, olha, você sabe que vai fazer algo, você se prepara para esse algo, para você não ser pego de surpresa. E no versículo 4 diz o seguinte: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são riqueza, honra e vida. Quem quer riquezas? Amém. Quem quer honra? Amém. Quem quer vida? Amém. Pastor, qual o caminho para a riqueza, para a honra, para a recompensa e para a vida? O temor do Senhor e o comportamento humilde. Deus não abençoa soberbos. Deus não vai te dar algo para que você bata na porta do outro dizendo eu tenho, você não tem. Deus não vai te dar algo para você ostentar. Amém, irmãos? Amém. Deus vai te dar coisas que na maioria das vezes você vai arrancar e dar para as pessoas. Vocês têm visto isso nos nossos cultos. A gente tem medo de vir com relógio para a igreja. Porque você está no meio da pregação, Deus manda tirar e dá para o outro. É assim ou não é aqui? É, mãe? Ainda bem que Deus não pediu meu sapato. O Mike esses dias eu tinha ganhado um relógio de aniversário, monstro. No culto foi lá. Por quê? Porque nada é nosso. Então, qual recompensa Deus nos dará em riqueza, em honra, por termos um comportamento humilde e temermos ao Senhor? Ele vai nos honrar poderosamente diante das pessoas e diante das nações, mas com o entendimento de que tudo que nós temos é emprestado. Diga para quem está do seu lado, é emprestado. Olha aqui que o pastor Fábio está vivendo. Lembra que eu falei que na minha faculdade tem um menino que eu adotei? Sabe aquele livro desse tamanho chamado Vadimecum? Ele é 250 a 300 reais. Aí eu comprei o meu em 2 vezes. Aí ele está lá no meu quarto guardado. Mas todo dia que eu estou na faculdade, o Senhor fala para mim: traz e entrega para o rapaz. Porque tudo que Deus der a você não é seu, irmão. Presta atenção. Por que alguns avançam e outros retroagem? Porque você se apega aos bens. Tudo que Deus entregar na sua mão, lembre-se, é administrativo. Deus está deixando você administrar. Uma hora Deus vai pedir que você entregue a alguém. E você não vai entender nada, mas você vai ter que entregar. Diga graças a Deus. Segunda-feira eu vou entregar, eu já não aguento mais, o Espírito Santo da minha orelha. Falei, Senhor, e o meu? Não paguei nem a segunda parcela. O problema é seu, entrega esse. Vocês compreendem que Deus quer nos ensinar a depender dele. Diga graças a Deus. Quem sabe na segunda eu entrego aquele e já compro outro, pelo que eu não sei, mas eu sei que eu preciso ouvir a voz de Deus, amém? Então quando vocês ouvirem a voz de Deus, irmãos, não endureçam os vossos corações. Se Deus mandou fazer, vai lá e faz. Porque a humildade e o temor do Senhor nos trazem riqueza, honra e sabedoria. Então se você quer ser rico, honrado e abençoado, começa pensando assim: Senhor, me usa para abençoar a vida de outras pessoas. Me usa para liberar sobre outras pessoas. Amém? Amém. Quando você retém muito uma coisa, Deus não multiplica. Sabe quando Jesus multiplicou o pão? Ele partia e parece que o pão crescia de novo. Então ele partia. Deus quer que você parta. Deus quer que você reparta o pão que você tem. Partir e repartir. Partir é cortar no meio. Repartir é pegar o meio e ainda dividir de novo. Amém? Amém. Então, a humildade, diga comigo, a humildade. E o temor do Senhor poderão me fazer enriquecer. Olha só, no versículo 5: na trilha dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve se afastar deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado se torna servo do que o empresta. Tem gente que vive pedindo emprestado, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia está dizendo para nós: que quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Agora, quem empresta, além de emprestar, tem a probabilidade de perder o amigo, não é verdade? Porque você empresta, a pessoa não paga, você cobra, e quem não presta? Você. Por isso que agora eu vou liberar uma palavra poderosa para você, que a Bíblia diz que nós teremos para dar. Amém. E não para emprestar, diga graças a Deus. E nós não pediremos emprestado, amém? Amém. Pastor, que chegue logo, vai chegar em nome do Senhor. Nós teremos para dar e não pediremos emprestado. Mas quando que eu vou começar a dar? Quando eu vou receber 1 milhão? É quando você tiver 10 e dá 2.
princípio. Porque o que Jesus disse é dando, se recebe. Eu me lembro quando eu deixava um monte de moeda no porta-luva do meu carro. Porque meu filho não podia ver uma pessoa pedindo dinheiro que eu tinha que dar dinheiro. E um dia eu aprendi um princípio muito poderoso com um grande pregador brasileiro. O filho dele dentro do carro, e toda vez que aparecia um morador de rua, independente se ele fosse usar para o que fosse, que ele pedia dinheiro, o pai tinha que dar. E um dia o filho ficou curioso e falou assim: pai, por que toda vez você dá dinheiro para quem pede dinheiro? E aí o pai respondeu: porque nós estamos do lado de dentro do carro. Olha que coisa poderosa. Se Deus te colocou em uma situação de ter, é para socorrer quem não tem. E não importa quanto você tem. Quem tem sempre vai socorrer quem não tem. Quem tem dois, tem mais do que quem tem nada. Então a gente não precisa esperar vir muita coisa na nossa vida para dizer: Senhor, agora eu vou repartir, agora eu vou abençoar. É quando alguém bate na tua porta e fala assim: tem açúcar aí? E você só tem 1 quilo. E você diz: oh, poxa vida, hoje você me pegou desprevenido, não tem. E Deus está vendo que você tem 1 quilo. Tu vai comer 1 quilo de açúcar num dia inteiro? Não. Você vai pegar aquele quilo de açúcar, vai pegar um saquinho, vai colocar 3 cabos dele e vai entregar para a pessoa. E amanhã? Amanhã Deus vai cuidar de você. Amém? Amém. Então o que Deus está querendo nos ensinar, não seja apegado a nada, porque senão você vai deixar de dominar para ser dominado. Então quando Jesus disse é dando que se recebe, que princípio ele está explicando? Ele está explicando que tudo que Deus nos dá, nós temos que estar aptos para repartir com as pessoas. É aquela coisa que você vai ir para uma entrevista com um Danone na sacola, e depois que tudo aconteceu no dia, você vai tomar o Danone, e na hora que você abre o Danone, o cara aparece: pô, dá um teco aí. Quem já viveu isso? E aí você não deu nenhum gole aí. O que você faz? É assim, não? Pelo menos é o que Deus espera de nós. Mas o que a gente costuma fazer? Ô irmão, desculpa aí, viu? Só tem esse aqui, eu estou morrendo de fome, se vira. Mas às vezes o Senhor está nos provando para ver como que está a nossa fé, como que está o nosso coração, como que estamos alinhados em Deus e como estamos alinhados no Senhor. Agora veja, no versículo 8: quem semeia injustiça colherá desgraça. O que nós temos semeado? Que semente você tem semeado na vida do seu irmão? Que semente você tem semeado na vida do seu próximo? Que semente você tem semeado na vida do seu amigo? Agora a pergunta pior de todas: que semente você tem semeado na vida do seu inimigo? Ah, pastor, eu quero que o meu inimigo se dê mal, eu quero que ele se estrepe. Não! Olha o que a palavra vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Seus inimigos precisam viver, seus inimigos precisam estar vivos para quê? Para sentarem à sua mesa e verem o que Deus está fazendo com você. Não para você se exaltar, mas para você repartir e dizer: bom é estar sempre do lado de Deus, porque quem está com Deus sempre vai servir as outras pessoas. Então olha que coisa poderosa: quem semeia injustiça colherá desgraça. Nós estamos sendo justos com as pessoas, irmãos? Há justiça em nós, há justiça em nossos corações. Deus está querendo produzir em nós um coração justo, um coração em que as pessoas possam olhar para nós e ver a justiça da vida dessa pessoa, a justiça da vida desse irmão, a justiça da vida desse irmão, porque os injustos colherão desgraças e o castigo da soberba será completo. Então, uma coisa que Deus está querendo trabalhar em nós, que seremos tremendamente abençoados pelo Senhor, é de não sermos soberbos. Deus não abençoará pessoas para elas serem soberbas. Agora, olha o que o versículo 9 vai dizer, porque é muito poderoso. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com necessidade. O homem generoso. Fala para quem está do seu lado: homem generoso. Vamos lá, generoso. Só os generosos serão abençoados. Mas qual é o princípio que esse generoso está aplicando aqui? Ele reparte seu pão com necessidade. Então, primeiro ele partiu o seu pão com a sua família, e agora ele está repartindo com o necessitado. Lembra do que a gente falou no domingo? Toda necessidade que você vê, toda necessidade que Deus permitiu você ver, toda necessidade que Deus te revelou, quem vai resolver? Você. Ah, pastor, descobri que tem uma família passando necessidade, estou ligando para o senhor para ver o que o senhor acha. Eu não acho nada, Deus mandou você para lá e resolver. Você compreende? Agora você pode dizer: pastor, eu já consegui o feijão, o senhor consegue o açúcar? Você precisa participar do milagre, amém? Amém.
Nós queremos contar o testemunho, mas não queremos participar do milagre. A minha pergunta é: onde que você entra nesse milagre? Amém? Aquele menino que com certeza levou 12 cestos de pão para casa. Aleluia! Ele saiu de casa com quantos pães? Quantos pães, igreja? Quantos pães? E quantos peixes? 2. Ele saiu de casa 5 pães e 2 peixes. E voltou para casa como? Com 12 cestos de pães cheios. Aleluia! Deus não multiplica na vida de quem não dá nada. Então tudo que ele tinha entregou e voltou para casa sobejando. Aleluia! Então presta atenção, porque a generosidade atrai o coração de Deus para nos abençoar. O homem generoso será abençoado. Por quê? Porque ele reparte o que ele tem com necessidade. E no versículo 10 diz: olha, ele lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, e cessarão as demandas da ignomínia. O que isso quer dizer? Nós precisamos, irmãos, ter sabedoria de tal maneira para lançar fora o escarnecedor da nossa vida. A gente tem que mandar fora o escarnecedor da nossa vida. Aquele que escarnece, aquele que zomba de Deus, aquele que zomba da nossa fé, a gente tem que tirar fora da nossa vida, tem que tirar fora do nosso grupo. Mas pastor, a gente é crente, a gente é inclusivo. Não, a gente não é inclusivo, não é democracia, o evangelho é teocracia, é reino de Deus. Quem não está te puxando para Deus deve ser tirado da tua vida. Quem não está te levando para ser mais parecido com Jesus, desculpa, irmão, você não quer parecer com Jesus, eu quero, vai para lá, deixa eu caminhar, amém? Sabe aquele louvor caminhando, eu vou para Canaã? Se você não vai, não me impeça, porque eu estou decidido aí. Se alguém não deseja se parecer com Deus, para ficar para trás, mas eu vou continuar avançando, eu vou continuar orando, eu vou continuar sendo santo, eu vou continuar sem falar palavrão, eu vou continuar colocando a minha vida no altar, e quem não quiser me acompanhar vai ficar para trás, porque eu não quero escarnecedor do meu lado, amém? Amém. Então quando você lança fora o escarnecedor, você tira um monte de embaraço da tua vida. Já viu que tem pessoas que só te chamam para pecar? Só te chamam para o erro? Só te chamam para coisa errada? Ah, vamos ali, tem um negócio. Aí você chega lá, não é de Deus. Ó, tem uma coisa boa para nós. Deus não está. Tem um esquema da hora, está passando alguém para trás. E Deus quer te abençoar, diga eu creio. Mas Deus quer te abençoar fazendo a coisa certa. Deus quer te honrar fazendo a coisa certa. No versículo 11, o que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, sempre será amigo do rei. Sabe aquela pessoa que tem graça no falar? O que ama a sinceridade de coração. Aqui eu quero trazer 2 princípios para você. Conhece alguém muito ignorante? Que fala assim, eu falo mesmo. Quem conhece alguém muito ignorante? Ah, comigo é assim mesmo, eu falo mesmo e falo na cara. Quem conhece alguém muito ignorante? Sabia que Deus reprova essa atitude? Deus quer que você fale a verdade. Está aqui, ó. Sinceridade de coração, não ignorância. Sabia que você pode ser sincero e grácil no falar? Você pode falar toda a verdade com amor. Quantas pessoas são discipuladas por mim e ouvem a verdade com graça? Não é porque eu estou sendo sincero que eu preciso te humilhar. Eu posso ser sincero com você com graça, sorrindo para você e dizer, irmão, você não mudar essa atitude, você vai para o inferno. Pastor, você vai para o inferno. Então, Deus ama pessoas sinceras, mas que têm graça no falar, porque essas pessoas que têm graça no falar sempre serão amigos do reino. Então você quer conquistar pessoas da ignorância só porque você está falando a verdade? Não. A verdade é nossa obrigação de falar, a ignorância é falta de educação. Nós não queremos ser abençoados? Nós não queremos nos aproximar de lugares diferentes, de pessoas diferentes? Aqui, ó. Sinceridade de coração e graça no falar. É ligar o cérebro na tomada. Fala para você, ela liga o cérebro na tomada. Tem que ligar o cérebro com a língua, irmão, para pensar antes de falar. Comigo é na sinceridade. Tinha um amigo meu que era desse jeito. Comigo é na sinceridade, ele humilhava as pessoas. A gente subia no monte aqui na igreja, aí um dos meus obreiros foi falar com esse antigo, das antigas. Você não vai para o monte não, pastor? Ah, eu não sou que nem o pastor Fábio não, que sobe com qualquer um não. Quase matou o irmão. Porque o monte é santo, não, santos somos nós. Nós somos
O monte é um lugar cheio de mato. O que tem diferente lá, pastor? Eu tenho liberdade para gritar, para chorar, me agarrar com a árvore, fazer um escândalo com Deus, coisas que eu não vou fazer na minha casa. É isso. Mas quem é santo? Você. Nós somos santos. E por que é gostoso lá? Que Deus se revela? Porque lá nós vamos no propósito. Às vezes você está aqui, mas a alma nem está aqui. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer quando eu chegar hoje? Meu Deus do céu. Verdade. Eita, que eu não vou comer pão, Senhor. Que fome na bexiga. Você está aqui pensando no que vai comer hoje, não amanhã. E aquela conta, meu Pai. Você entendeu? O que Deus está querendo nos ensinar? Que cada dia revela o seu mal. Cada dia vai trazer seu problema. Então quando você vem para cá, você vem no propósito de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor e de estar em comunhão com o seu irmão. Então essa é a diferença do monte. Então você pode falar a verdade, ter um coração sincero, mas ter uma língua doce, falar em graça, falar em amor. Deus detesta a gente ignorante. A Bíblia diz que os mansos herdarão o reino dos céus. Se Jesus falou isso, é porque ele não tolerava os bravos, não. Os mansos herdarão o reino dos céus. Agora, manso e frouxo é muito diferente. Eu sou muito manso na igreja, sim ou não? Agora, frouxo não. Se tiver que descer do altar, vai descer. Se tiver que ficar disciplinado, vai ficar disciplinado. Se tiver que passar o pastoral, vai. Manso, sim. Frouxo não. Porque também Deus não gosta de frouxo. Olha que provérbio vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então você não pode ser frouxo. Frouxo não tem força. Olha que coisa poderosa. Se você ama a sinceridade de coração e é gracioso no falar, você será amigo do rei. Por que tem gente que tem tudo no patrão? Porque ele é gracioso. Ele não é chavequeiro, ele é gracioso. O chavequeiro é o problema, porque a casa do chavequeiro cai. Agora o gracioso é diferente também. Pergunta para quem está dizendo: você é gracioso ou chavequeiro? Amém? Tem uma diferença muito grande. Versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas Ele confunde os discursos dos traidores. Ou seja, Deus sempre estará pronto para revelar quem é de verdade e quem não é. Deus sempre estará pronto para revelar o que é discurso e o que é vida, o que é discurso e o que é essência, o que é maquiagem e o que é de verdade. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor revelará, nada fica em oculto. Deus sempre revela a verdade. O que Deus quer nos ensinar? Seja de verdade. Amém? Está doendo? Diga: está doendo, pastor. Estou feliz? Diga: estou feliz. Mas estou aqui na presença de Deus. Quem está alegre canta, quem está triste ora, mas eu estou na presença de Deus. Deus nos convida a viver uma vida sem maquiagem, uma vida real, uma vida verdadeira. Tem dias que eu vou entrar aqui sorrindo, tem dias que eu vou entrar mais quieto. Pastor, o senhor está bem? Estou ótimo, mas estou triste. Vocês entendem? É isso que Deus quer de nós, sinceridade. Versículo 13 é muito poderoso. O preguiçoso sempre alega. Isso aqui está aí uma parte do preguiçoso para a internet. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair na rua. Esse versículo aqui é para quem não vai trabalhar. Hoje eu não vou porque sexta-feira não é dia de mandar currículo. Hoje eu não vou porque eu acordei mais tarde. Agora, isso aqui é muito poderoso. Tem um leão lá fora. Se eu sair na rua, esse leão vai me comer. Isso não é uma preguiça. Isso aqui já passou da preguiça. Deus não abençoa preguiçosos. Hoje eu tive uma experiência de testemunho na faculdade. Uma das meninas do meu grupo disse assim: pastor, quando eu fui fazer a prova, olha que coisa. Duas meninas, uma que veio para a noite e uma que queria ir para a noite. A que queria ir para a noite perdeu o interesse da matéria de manhã, porque já ia para a noite, mas não conseguiu ir para a noite. Perdeu metade da matéria. A que veio da noite perdeu todo o começo da matéria, porque já entrou no meio do curso. E eu comecei a ministrar. Terminamos de estudar, mas a gente sempre chega uma hora antes da prova para estudar. Pastor, faz uma oração. Eu falei: não tem que orar. Nós já estudamos. E Deus só não abençoa vagabundo. Nós já vivemos a nossa parte. Eu pensei que ia ficar, botar isso na cabeça. Pastor Mike, presta atenção. Cara,
professores são muito ligeiros. 3 provas diferentes na mesma sala. 3 provas diferentes para quem colar na mesma sala. A menina que perdeu o final da matéria recebeu a prova que tinha perguntas do começo. A menina que entrou no final recebeu as provas com as perguntas do final. E eu me lasquei, peguei com todas. Eu estava lá o tempo inteiro. Mas quando nós descemos para compartilhar o pós-prova, a menina disse: eu lembrei do que o senhor falou. Deus não abençoa vagabundos. E como a gente estudou, eu recebi a prova sobre o assunto que era pertinente. Ela recebeu a prova sobre o assunto que era pertinente. O que eu quero dizer com isso? Deus sempre vai nos honrar se nós fizermos a nossa parte. Deus sempre vai nos honrar se você disser: Senhor, eu te coloco na minha frente, coloco o Senhor como rei, sacerdote da minha vida, e eu estou indo para conquistar, eu estou levantando cedo, eu vou chutar a porta, porque eu sei que o Senhor vai abrir a porta para mim. Você tem que levantar e dizer: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Amém. Nada vai me segurar, porque Deus está comigo. Amém, igreja? Amém. Mas tem coisas que Deus não vai fazer por você. Você precisa fazer. Você tem que fazer, irmão. E quando você começar a fazer, a bênção de Deus virá sem medida sobre a tua vida. Então, o preguiçoso sempre diz: tem um leão lá fora. Se eu sair, você conta. Será que nós somos desses que sempre teremos uma desculpa na ponta da língua para não fazer as coisas? Ah, esse emprego ganha pouco. Fica em casa sem nada, infeliz. Ué? É uma cultura que eu vou ensinar isso aqui. Uma cultura que quem me ensinou foi meu sogro. Eu sempre esperava ficar desempregado para procurar um emprego. Meu sogro me ensinou: vamos, só na caixa mesmo. Não canse não, comigo é 2 horas de pregação. Meu sogro disse o seguinte: você não está feliz com o emprego? Enquanto você está trabalhando aqui, você está procurando o melhor. É assim que Deus vai nos honrar. Não quando você é mandado embora, aí você já cansou já. Você entende? Deus quer que a gente acorde para essas coisas. Deus tem o melhor para nós, mas enquanto o melhor não chega, honra o lugar que Deus te colocou. Honra aquela porta que Deus te colocou. Gente, eu tinha um carinho com a minha roupinha de garimpo, que vocês não imaginam. Você conversa com a minha sogra conta com o olho brilhando. Enquanto meus amigos escondiam a roupinha de cenourinha, eu pendurava ela na varanda de casa, para o meu sogro ver, porque eu queria que meu sogro visse que eu não era um vagabundo, que eu era um trabalhador. Então as pessoas passavam do outro lado da rua e viam que ali morava um garimpo. E eu todo satisfeito, era 4 da manhã, pendurado na porta do ônibus Paraíso. Mas eu estava indo trabalhar, eu estava sendo alguém honrado, que estava comendo do suor do meu rosto. Você compreende? Não importa o lugar que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa o salário que você tenha, esse é o lugar de honra do Senhor para a tua vida hoje. Não significa que você vai morrer lá, que você vai ficar lá. O melhor de Deus está preparado para você, mas passe por essa fase hoje. Amém. Passe por essa fase e dê glória a Deus por essa fase. Amém? Doido. As pessoas não fazem um curso e querem entrar na empresa como diretor de empresa, gente. Por isso que Salomão é muito importante. Ele ensina pra gente viver cada fase da nossa vida e nessas fases glorificar ao nome do Senhor. Amém? Então não dê desculpa. Fala para quem está do seu lado: não dê desculpa, irmão. Porque a bênção de Deus só vem para quem gosta. Olha o versículo 14: a conversa da mulher imoral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sobre a ira do Senhor. Guarde o seu coração, guarde-se do caminho do pecado. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece às custas de oprimir o pobre, assim como quem adula com presente os ricos, certamente passará necessidade. Gente, isso é um versículo para a gente chorar, porque é um ensinamento, não tem como escapar disso. Quem enriquece a custa de oprimir o pobre, assim quem adula com presente os ricos, certamente passará necessidade. O princípio de oprimir o pobre é um pecado contra Deus, e o princípio de adular os ricos é como que você consegue presentear uma pessoa rica? Como você se mantém? Vou nem falar de Deus.
alguém adulando uma pessoa rica. Vocês já viram Amigo Secreto de Rico? Quem já viu Amigo Secreto de Rico? O que é engraçado no Amigo Secreto de Rico? Eu assistia direto. Os presentes. Os caras são milionários. Você fala assim, o que eles vão dar? Aí, uma pantufa. Uma pessoa podre de rica, dando uma pantufa para outra pessoa podre de rica, porque se eu pego uma pantufa, eu já falo, falei. A gente que é mais pobre não é assim. Você está no Amigo Secreto, você põe preço, você tem medo de dar ruim. É 10 reais, hein? A pessoa manda um negócio, você vai pesquisar se foi 10 mesmo. Aí aquela pessoa recebe aquela pantufa. Que linda! E fica aquela, aí abraça a pantufa e usa e põe no pé. Por quê? Não é sobre dinheiro. Não é sobre valores. Então, como abençoar alguém que não precisa de nada? Então a palavra está dizendo, quem passa a vida adulando ricos, ou adulando patrão, adulando, passará a necessidade. O que você tem que fazer? A sua parte. O que Deus quer que você faça? A sua parte, bem feita. Entregue o seu trabalho. Pelo que você está sendo pago, entregue o seu trabalho com amor, com carinho, com dedicação. O dia que não der mais para cumprir sua jornada, saia, mas não desonre o lugar que Deus está abençoando a sua família, que Deus está abençoando a sua casa. Então o seu trabalho pode ser o mais terrível possível, mas enquanto de lá estiver vindo a bênção para a sua casa, você vai abençoar e honrar aquele lugar com todas as suas forças. Senhor, eu abençoo meu patrão. Alguém vai olhar para você e falar assim, não faz isso não, aquele desgramado. Eu abençoo meu patrão, porque de lá está vindo a vitória sobre a minha mão. Eu abençoo o dono do McDonald's. Eu abençoo o dono do McDonald's, porque de lá está vindo a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, todo lugar que a bênção de Deus está vindo sobre a sua vida, libere palavra de bênção e de crescimento. Amém, igreja? Estou concluindo. Inclina o teu ouvido e presta atenção aos ditados dos sábios. Aplica ao meu coração o ensino. Você tem andado com pessoas que te ensinam o quê? As pessoas que sentam com você te ensinam o quê? Antigamente os mais novos gostavam de andar e sentar com os mais velhos. Para quê? Para ganhar experiência. Agora, até os mais velhos estão andando com os mais novos. Mudou tudo. Deus ainda quer que você ande com alguém espiritualmente mais maduro do que você. Porque essa pessoa vai trazer crescimento na sua vida. Essa pessoa vai liberar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Escute que palavra poderosa. Inclina o teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica o teu coração ao meu ensino. Depois você pode continuar lendo todo esse capítulo em casa, vai aprender um monte de coisa. Mas esteja sempre pronto, irmão, a aprender. As meninas novas procurem as mulheres mais velhas, elas têm experiência. Os rapazes mais novos procurem os irmãos mais velhos, eles têm mais experiência. Talvez uma conversa com alguém vai livrar você de passar coisas lá no futuro que vão acabar com a tua vida, ou que vão te fazer perder tempo. Ah não, é chata. Irmãos, eu fui criado velho. Eu fui criado só com velho. E eu aprendi muita coisa. Onde eu via velho errando, eu falei, aqui eu não vou errar. Eu já vi o velho errando. Eu já vi a casa caindo, aqui eu não vou cair. Você compreende, irmão? Quando você começa a observar o outro, você não erra como o outro errou. Então, ouvir as pessoas que têm mais experiência do que nós, pode nos levar a caminho de vitórias. Pode nos levar a produzir em um ano aquilo que você poderia produzir em 6, com a sua soberba e com a sua ignorância. Então o que Deus está querendo de nós? Que nós abramos o nosso coração para receber o recado de Deus, para receber o alinhamento de Deus. E não importa quem Deus use para nos alinhar. Quando Deus nos alinha, é porque Ele quer antecipar coisas na nossa vida. Diga graças a Deus. Cada vez que eu sento com os pastores mais velhos, eu sinto que eu ganhei mais um ano de produção na minha vida. Porque quando eles liberam uma palavra, eles não liberam uma palavra xoxa, uma palavra murcha. Eles estão liberando uma palavra de experiência, uma palavra de milagre, uma palavra de que alguém que já viu Deus, que já se encontrou com Deus, que já viu o Senhor em várias áreas da sua vida. Então Deus quer que você se aproxime de pessoas que andam com Deus, de pessoas que estão tendo experiências com Deus, de pessoas que vão te levar para conhecer mais do Senhor, mais da sua personalidade. Deus quer te aproximar de pessoas
você. Não é surpresa para nós. As pessoas chegarem para nós e pastor, mas como é que eu faço para caminhar com vocês? Não tem que pagar, é só querer. Agora tem que acompanhar a nossa velocidade. Amém? Amém? Então tem um monte de gente querendo andar com você. Isso não é bom, isso é bom. Você só não pode parar. A pessoa precisa acompanhar a tua velocidade. Porque você está em uma grande obra e você não pode parar. Amém? Então quando as pessoas entrarem na sua vida, você precisa ter esse discernimento espiritual. Senhor, eu não posso parar. Mas se você quiser, não me acompanhe. Porque eu não posso parar. Tem algo poderoso para acontecer. Então me acompanhe. Diga glória a Deus. Então a nossa jornada é assim. Eu estou acompanhando algumas pessoas que já chegaram no lugar que eu quero chegar. E alguns estão me acompanhando porque sabem que eu já estou no meio do caminho. Amém? E tem gente que vai acompanhar você porque sabe que quem você está acompanhando sabe para onde está indo. Glória a Deus. Esse é o segredo de Deus para a nossa vida. Se você sabe para onde eu estou indo e isso te interessa, vem comigo, porque eu estou indo atrás de alguém que eu sei para onde ele está indo também. Amém? Amém. Então sempre ore, Senhor, levanta alguém que saiba para onde está indo, Senhor, que eu posso seguir, que eu posso caminhar. Imagina você seguindo um pastor sem visão. Toda semana a igreja muda de direção. Irmãos, agora vamos para a direita. O pastor endoidou. Agora Deus me revelou isso, agora Deus me revelou aquilo. Imagina, no meio da hora da galeria, eu derruba tudo porque Deus me falou outra coisa. Nós precisamos seguir pessoas que têm visão e visão sólida. E eu vou te dar o meu último conselho. Ande com alguém que corrija você. Aleluia. Ande com alguém que não tenha medo de te corrigir. Porque quem te corrige te ama. Quem te corrige está apontando o futuro para você. Quem te corrige está dizendo, eu não quero que você fique para trás, eu quero que você caminhe comigo. Amém? Amém. É que eu quero orar pela sua vida. Eu não quero que você pare em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você caminhe. Eu quero que você vá em frente.